Salve pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre a situação aí de um pastor, né, que recebeu aí telefonemas da Polícia Federal, essa aqui é a realidade, né, ele é amigo do Nicolas, né, que o pessoal chama carinhosamente, enfim, eu perco a paciência quando eu falo do Nicolas, então é um tanto complicado. Bem, ó, é o seguinte, teve um pastor que ele recebeu uma visita aí da Polícia Federal e a casa caiu, tá? É esse pastor aqui, ó. Ele foi a um podcast, né, com o Nicolas e Companhia Limitada, e lá, diante disso, eu acredito que ele, imbuído de forte perturbação, né, extrema raiva, acabou dizendo que tinha que orar para Deus quebrar a mandíbula do Lula, uma coisa do tipo, né? É interessante. Parece que esse pessoal aqui falta algo chamado sabedoria, e em nenhum momento eles não conseguem adquirir esse dom. Porque ninguém ora para poder quebrar a rachadinha, ninguém ora para poder quebrar nada desse tipo, do Pix dos 17 milhões, o cavalo que veio de lá da Arábia, né, roubando o povo brasileiro. Eu fico assim chateado e vou falar um pouco sobre esse pastor de uma maneira dura aqui, essa que é a verdade, tá, pastor? Então a gente vai falar com muito respeito, com muito carinho, mas a gente vai, o senhor sabe, né? Então, a gente vai falar aqui mais sobre essa situação de uma maneira mais significativa, de uma maneira mais expressiva, porque de certo modo isso precisa ser esclarecido. Essa que é a verdade, tá? Não tem como a gente deixar passar. E pastor, eu sinto muito, mas eu vou ter que falar umas coisas aqui que, né, vai ser desagradável, mas o senhor vai ter que ouvir. Eu vou faltar com respeito? Claro que não, sem sombra de dúvida, em hipótese alguma. Aqui a gente sempre mantém a classe, mas de certo modo a gente vai falar com um pouquinho mais de, né, explicar e abrir os olhos das pessoas. Aí você vai falar, poxa, Cláudio, mas você é contra os pastores? Em hipótese alguma, tem vários amigos pastores, né? Tem pessoas que eu gosto muito, pastor Ricardo Goldin, tem o Caio Fábio, dentre tantos, que a gente pode falar com mais propriedade. Agora, o que eu não posso deixar aqui é a pessoa vir se apropriar do nome do autismo e ficar pregando esses negócios, falando essas histórias, porque isso aqui não é pregação, né? Essa aqui é a verdade, a gente vai falar mais sobre isso. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política, é muito bom ter você por aqui. E no vídeo de hoje, nós vamos falar, né, exclusivamente do pastor, do Nicolas, porque ele tá sempre envolvido. Gente do céu, sinceramente, meu pai, como pode? Esse cara tá sempre envolvido em presepados. Você já prestou atenção? Quando se trata de melhorar a vida do povo de Minas Gerais, né, Minas Gerais é o estado onde tem mais acidentes em todo o Brasil, você não vê a atuação desse cara, mas quando se trata de presepada, presepeiro, e não vem os bolsonaristas vir falar aqui não, os ensandecidos pelo Nicolas, que eu te dou a resposta à altura, viu? Eu te dou a resposta à altura, porque quando você tiver um deputado bolsonarista alinhado em se preocupar com o povo, aí você vem defender ele. Gente da espécie do Nicolas, você não vem não, tá? Então já vou logo falar, mas é um canal democrático? É claro que é um canal democrático, porque as pessoas, quando eles vêm falar do Nicolas e do Bolsonaro, eles não conseguem apresentar projetos, não conseguem apresentar, mas enfim, vamos falar aqui sobre a situação do pastor, que recebeu uma visita, acho que da Polícia Federal, e a casa caiu, ficou um tanto complicada para ele, tá? Esse pastor aqui está com sérios problemas, saiu até na Polícia Federal. Saiu até na Polícia Federal, ô meu pai, né? Saiu até na Polícia Federal. Pastor que pediu para que Deus arrebentasse a mandíbula do Lula, diz ter recebido ligação da Polícia Federal. E esse aqui é o pastor. Ao lado tá o presepeiro Nicolas Ferreira, porque tá sempre em presepada. E vem, Nicolas, vem para cima, porque a gente precisa, de certo modo, esclarecer e falar que o que você fala não é evangelho, tá? O que você fala aí não é evangelho. Na minha visão, não. Posso estar enganado, mas me prove o contrário, porque o que você fala não é evangelho. Você e uns presepeiros que tem aí estão só com patifaria, tá? E dizendo que tá representando evangelho. Vocês não estão representando nada, tá? Essa que é a verdade. Isso aí não tem nada de evangelho. Na minha visão, não. Essa que é a verdade, tá? Aí o pastor Anderson Silva, líder lá da igreja Vivo por Ti, afirmou nessa sexta-feira ter recebido de certo modo, ligações da Polícia Federal. Eu vou até melhorar. Então, recebeu aqui ligações da Polícia Federal por conta de que ele estava num podcast, ele junto com o Nicolas Ferreira, o presepeiro lá de Minas Gerais, né, em maio passado, tá? O religioso pediu uma oração: Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula. Eu entendi, né? Aí depois ele vai dar essa história aqui, ele vai tentar explicar lá para a Polícia Federal, mas eu vou falar, eu entendi a maneira como ele falou biblicamente. Agora, parece que esse pastor aqui, ele tá cego, né? Espiritualmente falando, parece que tá meio complicado, viu, pastor?
parece que o senhor está com sérios problemas aqui, porque segundo a sua visão aí, a sua visão, ela é baseada só no Lula. Existem vários partidos, inclusive gente que recebeu 17 milhões em Pix, gente que estava roubando dinheiro lá da Arábia Saudita. Parece que você não está conseguindo ter essa visão espiritual, né? Enfim, eu não quero aqui especificamente falar, porque a gente vai falar mais pra frente, tá? Então tá aqui o pastor com esse problema, né, dizendo que recebeu, tava lá no podcast, de modo ensandecido, tava com o Nicolas Ferreira e ele falando assim, nós temos que orar para que Deus arrebentasse mandíbula do Lula. E aí, pastor, fica aqui a seguinte pergunta, que depois a gente vai falar sobre a situação do Nicolas Ferreira, mas fica a seguinte pergunta, aqui no Brasil, né, político só tem o Lula? Quantos deputados e senadores tem no Congresso? Você já prestou atenção? Quando as pessoas estavam passando fome lá em Mato Grosso, né? Que estava na fila do osso, o senhor se manifestou e fez uma oração para acabar com a fome? Então a gente vai ter que falar com um pouquinho mais de propriedade. Aí, enfim, até a parte, né? Claro, até a parte aonde, de certo modo, né? Teve aqui o pastor, a polícia, ele disse que recebeu tava lá no podcast e a casa caiu e ele falando mal do Lula lá. Ocasião em que ganhou notoriedade, aí o Flávio Dino pegou e acionou a Polícia Federal. Aí o que acontece? Tá? A Polícia Federal ligou para ele e ele disse o seguinte, olha, eu falei pro delegado que não incitei crime contra ninguém. E eu entendi o que ele falou, tá? Eu disse que eu não desacreditei das instituições, por mais que não creia na maioria delas, e citei a Bíblia, como um pastor, Salmo 2 e Salmo 3, né? Aí o delegado não quis nem saber, ele falou sobre o Apocalipse, o delegado foi tomando nota aí, qual é o versículo que o senhor quer dizer. Aí, segundo o pastor, né, de modo ensandecido, disse o seguinte, e eu respeito, viu, gente? Respeito pastores, gosto muito, né? São pessoas maravilhosas, aqueles que têm um compromisso. A mandíbula é uma linguagem metafórica aí do salmista, né? A mandíbula é onde o opositor te dá a mordida. Então, o salmista clama a Deus, né? Para que Deus lide com a autoridade que o opositor tem. Enfim, tá? Ele falou que disse que não incitou em hipótese alguma. E essa que é a verdade. Tem a entrevista dele aí e tal, mas enfim. Agora aqui a seguinte pergunta pastor, no Brasil existem vários políticos aí, será que no Brasil o problema do Brasil é realmente só o Lula? Porque durante que o Temer estava isso, eu não vi o Temer esbagaçando o trabalhador, não vi você fazendo, em hipótese alguma, oração, de certo modo, para Deus, né, fazer isso com o Temer, com o Bolsonaro também. Eu acredito, pastor, que a palavra de Deus ela é muito séria e ela não tá para brincadeira, para ficar aí sendo utilizada de modo político. Ou se fala a verdade e de certo modo aí a pregação, de modo geral, para com as pessoas, né, ou não. Não é para brincadeira. Então é melhor, né, parar com essas gaiatagens que muitos desses aí têm por aí, que essa que é a verdade, utilizando o nome da palavra em vão. Eu não gosto muito de misturar religião com política, porque foi um dos piores momentos da história da humanidade, tá? Então, em resumo, isso, eu não vou nem me estender por aqui. Recebi uma visita lá, um telefonema da Polícia Federal. Foi bom também que o pessoal não se estendeu muito ao assunto e simplesmente já foi direto ao ponto e também não constrangeu ele. Mas isso aqui mostra que não tem visão, pelo menos nesse momento, né, uma visão espiritual, de certo modo, nítida, tá? Porque senão ele poderia até falar mal do Lula, mas ele iria falar mal quase do Congresso todo. Mas parece que não. Quis aparecer e aí tá aí o resultado. Eu sou totalmente contra, gente, ficar envolvendo aí que situações políticas com religião. E tá aí, ó. Mas tá lá. Só dá nisso, tá? Aí você vai falar, pô, Claudio, você não gosta do Nicolas? Olha, é presepeiro profissional. Aonde tem uma presepada, tá esse cara atrás. A presepada passa e ele vai passando também. É incrível, não falha.